Muito bom dia a todos que agora nos acompanham em mais um programa Manhã Viva. Estamos aqui à mesa do nosso pequeno almoço, eu e meu convidado de hoje, o Padre Joaquim Ganhão. Seja muito bem-vindo, Padre, desde já. Muito E obrigado. hoje nós vamos falar sobre o tema A Eterna Juventude da Liturgia. Estamos aí no tempo do Advento, mais um ano litúrgico, e às vezes falar desse assunto da liturgia parece algo distante, complicado, mas o nosso objetivo de hoje é simplificar e, mais ainda, fazer com que você que nos assiste possa aprofundar para querer melhor celebrar a liturgia, cada missa que participamos. E assim, todo o ano litúrgico, nós queremos compreender mais para bem celebrar. Então, o Padre Joaquim Ganhão é o diretor do Departamento de Liturgia do Santuário de Fátima. E antes de começarmos a nossa entrevista, gostaria de ler um trecho da Sacrosanto Concílio, que foi um dos documentos muito importantes pós-Concílio Vaticano II, não é mesmo, Padre? É verdade. Sim, que orientou muita coisa a respeito da liturgia e que diz assim: é desejo ardente da Mãe Igreja que todos os fiéis cheguem à plena consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas, que a própria natureza da liturgia exige e que é, em virtude do seu batismo, um direito e um dever do povo cristão. Geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado. Então, Padre, antes de tudo, o senhor, como eu falei há pouco, é diretor do Departamento de Liturgia do Santuário. Que consiste essa função? Desafiadora ou nem por isso? É uma função que está para o santuário e como a liturgia está para a vida da Igreja. Nós dizemos que a liturgia é a vida da Igreja e, de certo modo, a liturgia no Santuário de Fátima também é a vida do santuário, porque tudo quanto tem a ver com a celebração da fé, com as celebrações que congregam o povo de Deus que vem ao santuário, os peregrinos todos, pois este departamento coordena tudo isso, desde as celebrações da Eucaristia, o Rosário, as procissões, enfim, mas também as confissões e tudo o que tem a ver com os espaços litúrgicos, desde a decoração aos vários ministérios e serviços da liturgia, pois é tudo coordenado por este serviço. Certo, Padre. Antes de conversarmos sobre a liturgia, a gente também sempre tem o nosso momento de oração. Antes, né, de meditarmos, o senhor poderia conduzir esse momento de oração para nós, para iniciarmos o nosso dia? Com certeza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Deus de bondade infinita, que preparastes bens invisíveis para aqueles que vos amam, infundi em nós o vosso amor, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, alcancemos as vossas promessas que excedem todo o desejo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E neste tempo de Advento, invocamos também Nossa Senhora, a Senhora do sim, do consentimento à vontade de Deus, aquela que nos traz Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique à vontade aqui na nossa mesa do pequeno almoço. Muito obrigado, bem farta, bem farta. Assim como quem está lá em casa, pegar o seu cafezinho, nos acompanhar nessa manhã, para a gente, como eu falei no início, ter a liturgia de uma forma mais próxima ao nosso cotidiano. Então, antes de tudo, Padre, o que significa a palavra liturgia? Liturgia é uma palavra que a Igreja usa, mas que tem uma raiz, digamos assim, pagã. No fundo, trata-se de serviço público, no sentido da sua raiz e do sentido, digamos assim, primeiro que lhe é dado. Mas no contexto da vida da Igreja, a liturgia é a celebração da fé da Igreja. No fundo, chamamos liturgia a tudo aquilo que são celebrações que atualizam para a vida da comunidade cristã o mistério de Cristo e que nos consentem entrar nele e participar nele. Neste sentido, a liturgia não é apenas, talvez, a expressão mais comum
que as pessoas que estão a acompanhar-nos conhecem é a Eucaristia, a missa, mas a liturgia são todos os sacramentos e, de certo modo, também sacramentais da Igreja que implicam uma celebração. A liturgia das horas também inclui a liturgia das horas traz o nome consigo, é a santificação das horas com uma celebração litúrgica que, na maior parte dos casos, digamos assim, acontece de forma individual, quando as pessoas rezam sozinhas, mas a fórmula ideal dessa celebração também é a forma comunitária, que acontece nas comunidades religiosas, até nas paróquias, felizmente, já começaram a descobrir essa forma de oração e de santificação do tempo. E a gente ainda pode falar assim que a liturgia, por excelência, é o nosso caminho de contemplar a beleza de Deus, de aproximarmos de Deus no nosso dia a dia? Não por acaso, já citou o Concílio Vaticano II, Sacrosanto Concílio, que no fundo orienta todo o caminho da liturgia depois do Concílio Vaticano II e incide sobretudo naquilo que este número que leu evidenciava, na participação ativa, plena, consciente na liturgia, não é? E nesse sentido a liturgia implica, no fundo, todos aqueles que nela participam como uma ação de Cristo na sua Igreja, não é? E, portanto, é por aí que nós entendemos esta celebração da liturgia na vida da Igreja. E a partir mesmo da liturgia da celebração eucarística, há um registro assim de como foi se estruturando ao longo dos séculos. Assim, até o Concílio Vaticano II tínhamos um rito, atualmente o rito latino, enfim, assim, como foi se estruturando, como a Igreja foi estruturando ao longo dos séculos? Essa pergunta é muito interessante, sabe? É muito interessante por vários motivos, porque por vezes nós achamos que temos de regressar àquela forma ou à outra forma, e se formos a ter uma visão diacrónica ao longo do tempo daquilo que foi a celebração litúrgica, nós temos de voltar ao Novo Testamento, não é? E à comunidade apostólica, para percebermos que aí se começa a estruturar aquilo que é a vida litúrgica da comunidade cristã. A Igreja começa a reunir-se ao pôr do sol do dia do Senhor, vai acender a grande vela que hoje temos continua no sinal do Círio Pascal, e à luz de Cristo ressuscitado vai celebrar o dia do Senhor. Temos informações logo desde a Didaqueia, São Clemente de Roma, logo ali no século I, de como a liturgia se foi estruturando. E depois vamos, ao longo do tempo, ter vários períodos de formação daquilo que é o cânon da liturgia, que não é igual desde o princípio. As fórmulas fundamentais permanecem, como a fórmula litúrgica da Eucaristia, as palavras do Senhor, mas há toda uma estrutura ritual que se vai formando. Nós temos testemunhos de vários livros litúrgicos que vão desde o período daquilo que é chamado o período da criatividade, onde a Igreja se reúne em torno do Bispo, e o Bispo, como diz um desses documentos antigos, o Bispo dá graças como lhe aprouver, não é? E a Igreja estrutura-se a partir daí. É inicialmente, diríamos, um fenómeno até urbano, onde toda a gente vai à Eucaristia presidida pelo Bispo. Com o crescimento das comunidades, e enfim, vão-se organizando as várias formas de oração, até que vamos chegar àquilo que ficaram conhecidos como os sacramentários, que diríamos é o antecedente do missal. Sim. O missal vamos tê-lo, depois vamos ter o missal de Trento, para ser rápido, para não estarmos aqui a fazer uma aula de história litúrgica, mas o missal de Trento é o missal que vem, o missal de São Pio V, que surge na sequência da reforma empreendida no Concílio de Trento. E este missal é muito curioso, tem como finalidade, uma das finalidades deste missal é a unidade da Igreja em torno daquilo que é a celebração da fé. Isto é, que todas as igrejas espalhadas pelo mundo, pelo menos de rito latino, tenham a mesma expressão na liturgia como sinal de comunhão e de unidade.
E, portanto, este missal vai perdurar até... Vai ter uma reforma depois com o Papa São João XXIII, enfim, há depois a reforma da Semana Santa e há uma nova edição deste missal no tempo de São João XXIII que vai até ao Concílio Vaticano II. Com a reforma do Concílio Vaticano II, e entenda-se, o Concílio Vaticano II não fez apenas uma reforma litúrgica, por mais que essa reforma seja importante. Há todo um caminho do movimento bíblico, daquilo que é o entendimento do mistério da Igreja, a concepção de Igreja que a Igreja vai redescobrindo ao longo dos tempos e que tem um cume interessante e fundamental na reflexão sobre a Igreja no Concílio Vaticano II, que podemos, digamos assim, tocar e aprofundar a partir da Lumen Gentium, um documento fundamental para entendermos aquilo que a Igreja diz de si mesmo, não é? E aquilo como a Igreja se pensa e se vê na fidelidade a Cristo e ao Evangelho para o nosso tempo, mas também depois nas outras constituições e decretos do Concílio, que formam um todo orgânico e doutrinal para entendermos aquilo que é a Igreja. O movimento litúrgico vem a par destes movimentos todos e talvez fosse dos movimentos que melhor se desenvolveu, servindo-se das várias ciências e do aprofundamento histórico e das descobertas que foram acontecendo a vários níveis, desde o movimento patrístico, que nos veio dar muitas informações acerca da vida litúrgica da Igreja ao longo dos tempos, etc., e que nos permitiu chegar ao Concílio Vaticano II com um caminho feito, de modo que o próprio Papa Paulo VI, é muito interessante ler o discurso que o Papa São Paulo VI fez no dia da promulgação da Sacrosanto Concílio, em que ele diz claramente que, e aliás, o Papa Francisco, no último documento que nos deu sobre a Sagrada Liturgia, Desiderio e Desideravi, cita esta passagem deste discurso de São Paulo VI para dizer que a liturgia, no fundo, é a primeira na importância, é a primeira na importância da vida, para a vida da Igreja, é o primeiro assunto que o Concílio tem a oferecer e rejubila por isso, não é? Por poder oferecer esta reforma e esta novo modo de ver e de celebrar a liturgia. Sim. E falando sobre as constituições do Concílio Vaticano II, toda a reforma, toda a novidade, como o senhor bem falou, que foi esse conjunto orgânico. E ainda assim, né, uma questão até um pouco polêmica dos dias de hoje, de muitos grupos resistirem à liturgia, como nós atualmente celebramos pós-Concílio Vaticano II, né? Então, assim, que a Igreja permite em certos locais, né, ainda se celebrar de acordo com as novas determinações também do Papa Francisco, mas né, por que essa resistência? Mais do que acentuar uma resistência, digamos assim, ritual, é preciso acentuar aquilo que pode ser, e isso é que é mais grave, diríamos, porque o que se manifesta na celebração tem um antecedente mais complicado de abordar, que é a questão eclesiológica. Temos de perceber o que é a Igreja. E que Igreja, que ideia de Igreja é que nós temos, porque é a partir daí que depois se pode ter um são entendimento da própria celebração da fé da Igreja e do mistério de comunhão que ela é. Portanto, nós não podemos ter uma Igreja, diríamos, à la carte, onde cada um vai-se servindo do tabuleiro que lhe apetece. Nós somos católicos e uma das coisas que a Igreja Católica teve sempre e que a permitiu manter-se unida foi justamente esta concepção de comunhão eclesial e de comunhão com o Romano Pontífice, com os bispos a ele unidos, e esta comunhão viva e concreta que se tem de manifestar naquilo que a Igreja diz, naquilo que a Igreja pensa, naquilo que a Igreja reza, e, portanto, a questão fundamental que aqui se coloca é a questão da eclesiologia, do modo como nós somos Igreja e como estamos disponíveis para ser Igreja.
de facto, a diversidade é um apanágio e é uma graça, não é? Sendo muitos, formamos um só corpo, não é? E este formar um só corpo, unidos na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Efetivamente, se a gente não aceita aquilo que na Igreja são os ministérios e os serviços de comunhão que a unem e que a mantêm unida, não estamos em comunhão com ela. E é triste, mas efetivamente as pessoas estão completamente livres de estarem em comunhão ou não estarem em comunhão. E é bom que isto se diga, porque, enfim, hoje em dia, em nome de uma certa conservação daquilo que não percebemos muito bem, muitas vezes não se conserva o fundamental, porque o fundamental é estarmos unidos, é estarmos em comunhão na diversidade, muitas vezes, de expressões. O Santo Padre, num serviço claro e responsável da comunhão da Igreja, esclareceu claramente as possibilidades do uso do chamado rito antigo. E esse uso hoje está dependente também da autorização, digamos assim, que é também um gesto de comunhão com o Bispo diocesano e, portanto, as pessoas não podem andar para aí a celebrar missas como lhe aprove, como lhe apetece, digamos assim, como lhe apraz no momento, mas a celebração da Eucaristia, aliás, o próprio rito eucarístico prevê sempre a menção do Bispo diocesano. Portanto, é um momento de comunhão também com a Igreja que caminha naquele lugar onde a Eucaristia se celebra e, portanto, se refere ao Bispo da Diocese. E justamente, assim, essa é a beleza da liturgia, né? Porque em todo lugar da face da terra onde nós formos, vamos ter essa unidade da liturgia, das mesmas leituras, claro, salvo os ritos orientais também da Igreja Católica, mas aí que está essa beleza, e mesmo que tenha assim, a tradição de se manter os mesmos ritos, se manter o rito, todos os símbolos, é algo também, de certa forma, atual, porque não deixa de renovar ali a nossa vivência. É verdade, mas também temos de dizer que se a liturgia não é apenas um exercício estético, digamos assim, ainda que a estética tenha de estar presente, porque a liturgia, no fundo, envolve os nossos 5 sentidos, que estão em sintonia com o mistério que estamos a celebrar, também é verdade que, em algumas situações, a liturgia hoje em dia, por vezes, aparece descuidada. E aparece descuidada na sua preparação e também na sua celebração. E isso é uma tarefa que também não está ainda acabada. E parece-me que nunca vai estar, é verdade. Mas, aliás, eu lembro um documento muito importante nos 25 anos da Sacrosanto Concílio, um documento chamado 25º anos do Papa São João Paulo II, em que se dizia claramente que a formação litúrgica é fundamental para que a reforma aconteça. Isto é, para que a inteligência da liturgia chegue ao coração de todos. E que nada disto se torna possível, dizia o Papa, sem que os pastores se tornem mestres nesta matéria. Isto é, que cultivem, que tenham todo o cuidado na preparação, na celebração dos próprios ritos litúrgicos. E esta preparação tem a ver, antes de mais, com a inteligência interior dos próprios ritos. Porque nós, por vezes, falamos de liturgia como uma realidade exterior. A liturgia é, antes de mais, uma realidade interior, que exige sintonia de coração com o mistério celebrado, no fundo. E esta sintonia interior, porque esta participação ativa de que fala o Concílio, é curioso que os mestres da liturgia, ainda ali na altura do Concílio, falavam também de participação interior, porque a questão da espiritualidade litúrgica não é um acessório, é algo fundamental, porque por vezes, e estou em crer que muitas vezes
estas situações de que já falámos aqui aparecem porque falta justamente esta participação interior, esta sintonia interior com o que celebramos, porque é aí que, no fundo, a verdade mais profunda do rito toca o coração das pessoas e é daí que brota, digamos assim, o sacrifício de louvor de que se fala, não é? O sacrifício laudis, não é? A ação de graças unidos a Cristo, não é? E falando justamente assim dessa inteligência interior que o senhor falou, né, dos ritos e essa formação litúrgica, para que haja... Como a gente pode, então, instigar o povo de Deus em geral, especialmente assim os mais jovens, ainda estamos nesse clima pós-Jornada Mundial da Juventude, como instigar o jovem para uma formação da liturgia, mas não uma formação para conhecer o rito pelo rito, mas conhecendo também, mas também chegando ao coração, para que a gente cative os jovens para estarem na liturgia. Falou aí das celebrações da Jornada Mundial da Juventude e, de facto, é bom referir isso para percebermos que os jovens na liturgia procuram tudo menos a banalidade. Porque, por vezes, algumas expressões que se vão tornando banais e digamos assim, e a busca de ambientes que são tudo menos interiores e menos capazes de tocar o coração e a vida. Às vezes levamos tudo o que não necessitamos para as celebrações litúrgicas, não é? Andamos à procura de toda uma criatividade, passa a expressão um pouco selvagem, não é? Eu tinha um professor, gosto sempre de o citar, um professor que dizia que na liturgia, quanto mais ignorantes, mais criativos. E, portanto, isto é, mais disparates fazemos. E é preciso, de facto, uma boa formação para entrar na profundidade daquilo que celebramos. Penso que as celebrações em torno da Jornada Mundial da Juventude foram muito importantes para percebermos isto. É que os jovens não estão à procura de celebrações banais. Estão à procura de celebrações verdadeiras, autênticas, vivas, sérias, sinceras, onde eles se sintam incluídos. E se revermos as celebrações que aconteceram no âmbito da jornada, vemos que elas foram belas, que tocaram o coração daqueles jovens, mas foram tudo menos banais. Nós aqui em Fátima tivemos uma Jornada Mundial da Juventude alargadíssima, não é? Sim, tivemos grandes assembleias, desde as últimas semanas de julho até à primeira semana de agosto, já no pós-jornada, e tivemos assembleias numerosíssimas de jovens e víamos o entusiasmo com que todos participavam em celebrações que procuraram ser bem preparadas, orientadas desde o cuidado com o canto e a música, à palavra, à comunicação na própria celebração, mas celebrações autênticas, verdadeiras, que incluíam e faziam as pessoas sentirem-se a celebrar a fé e a celebrá-la com alegria e com verdade. Sim, né, penso eu que o belo e a ordem assim, atraem os corações, atraem o nosso olhar. E a liturgia tem uma beleza incrível. Sim. E ainda mais, e isso nos atrai. Então, como o senhor bem frisou, o jovem não vai querer a banalidade. Embora preocupa-me nesta matéria uma tendência que não é nova, mas que, aliás, é velha na consideração destas questões, é que aqui e ali nós vemos que há gente extraordinária que procura verdadeiramente Deus e celebrar bem a sua fé, mas que tem alguma dificuldade de entender a força da comunidade cristã como tal. Isto é, há como que uma reinvenção daquilo que ficou conhecido na história como a devoção moderna, isto é, uma piedade e uma fé individualista, não é? De gente que, no fundo, vive tudo isto a partir de si, prescindido um pouco da comunidade. Ora, para uma celebração autêntica e verdadeira, bela da liturgia, nós não podemos prescindir da comunidade. E temos de vencer esta tentação do individualismo. Porque o individualismo, não estou a falar do individual, isto é, da importância da pessoa em si. Sim. E do modo como a pessoa se situa diante de Jesus e do seu mistério. Mas é no fechar-se Mas em é, si no mesmo. fundo, na falta da dimensão comunitária da vida cristã e da vida de fé. E isso é um
um dos aspectos em que não podemos descurar no que concerne, no que diz respeito à formação litúrgica e formação cristã das gerações mais jovens. Sem esquecer os mais velhos também, onde isto tantas vezes também anda. Padre, falando sobre essa participação da comunidade, essa consciência da Assembleia, é o que nós vamos abordar no próximo bloco, em que eu vou pedir também para o senhor um esclarecimento de algumas questões práticas da liturgia e como a comunidade, os leigos, devem se sentir partes e responsáveis também pela liturgia. Então, fique aí, que daqui a pouco nós voltamos com o nosso programa Manhã Viva. Voltamos à segunda parte do programa Manhã Viva. O tema de hoje é a eterna juventude da liturgia. Apesar da nossa linda tradição da igreja de séculos, mas a liturgia é sempre atual, porque nos faz atualizar na nossa vida os mistérios de Cristo. E é por isso que eu quero trazer um trecho da revista Beleza da Liturgia, do Secretariado Nacional de Liturgia, que diz assim: para realizar obra tão grande, Cristo está sempre presente na sua igreja, especialmente nas ações litúrgicas. É por ser obra de Cristo, sacerdote e da igreja, seu corpo, que qualquer ação litúrgica é ação sagrada de valor único, cuja eficácia não é igualada por nenhuma outra ação da igreja. E para quem quiser aprofundar também sobre as questões de liturgia, a nossa dica de hoje, o Momento Livraria, é esse livro do professor Felipe Aquino, Para Entender e Celebrar a Liturgia. Este livro apresenta de maneira condensada o rico sentido da liturgia e os significados dos termos litúrgicos, dos sinais usados, das vestes e etc. Bom, então voltamos com o nosso convidado de hoje, o Padre Joaquim Ganhão, que é o diretor do Departamento de Liturgia do Santuário de Fátima. Padre, estávamos a falar no bloco anterior sobre a participação da comunidade e dessa consciência do povo de Deus, dos leigos. E nós vemos, assim, então, desde o Concílio Vaticano II para cá, essa presença maior dos leigos na liturgia, também na preparação, os ministros da Sagrada Comunhão e, mais recentemente, o Ministério do Leitorado e do Acolitato? É verdade. O primeiro texto que lemos, na primeira parte, dizia que a participação na liturgia é um direito e um dever do povo cristão. Eu gosto sempre de acentuar esta primeira parte, é um direito, porque por vezes na nossa cultura foi-se criando a ideia de que a participação na Eucaristia do domingo e nos sacramentos é um dever pesado. Não, é um direito antes de mais. E nós, quando temos direitos, devemos usá-los. Bom, é um facto que a celebração da liturgia e de uma liturgia bem celebrada, bem vivida, pressupõe, digamos assim, os vários ministérios que a ela se ordenam. Falou aí de alguns. Claro que o primeiro de todos é o Ministério da Presidência, que é tão importante, que os presidentes das celebrações, que aliás, em nome de Cristo, cabeça e pastor do seu povo, que presida ao seu povo, que presida a liturgia, se preparem bem para a celebração, mas depois todos os outros ministérios, desde os diáconos que lhe vêm a seguir, até aos que proclamam a palavra de Deus, aos acólitos que servem ao altar, às pessoas que cuidam dos espaços litúrgicos, que é um serviço também muito discreto, mas tão importante, aos que fazem o acolhimento, enfim, aos que participam. E, de facto, é importante provocar cada vez mais a formação de todos estes grupos. Nós aqui no Santuário temos essa experiência de, ao longo do ano, promover momentos formativos, não apenas de formação espiritual em ordem à participação viva e interior de todos na ação litúrgica, mas também a formação técnica, não é? Se, como diz o Concílio, o leitor, quando proclama a palavra de Deus, é Deus quem fala ao seu povo, então aqueles que proclamam na Assembleia a palavra de Deus devem ter a preocupação de se preparar bem para ser uma voz clara, inteligível, de Deus, que quer falar a todo o povo ali reunido,
ao proclamar a palavra de Deus na Assembleia Litúrgica. Os acólitos, enfim, não são um adorno da celebração, não são uma espécie de serventes de mesa da celebração litúrgica, são aqueles que participam na celebração servindo o altar e, portanto, não estão lá apenas para fazer coisas, estão para ser o que fazem, não é? Porque isso é muito importante e por isso a minha insistência sempre, quando falo de participação na liturgia e dos vários ministérios na liturgia, penso que a grande insistência tem de estar sempre na formação espiritual interior, de uma inteligência espiritual da própria celebração, em ordem a uma participação viva e esclarecida naquilo que celebramos. E este deveria ser também um dos trabalhos prioritários das nossas paróquias? Sem dúvida, quer dizer, o Santuário de Fátima é uma grande paróquia, digamos assim. Eu também sou pároco, sou pároco da Sé de Santarém e aí reconheço que às vezes é mais difícil, porque, enfim, o ritmo da vida das pessoas às vezes é complicado, mas é uma insistência que não podemos prescindir dela, quer ao nível das comunidades, quer ao nível das dioceses, dos vários departamentos de liturgia, das dioceses que vão oferecendo ao longo do ano também para estes grupos, para os vários grupos também, para os ministros da comunhão também, que é outro grupo importante hoje em dia nas nossas comunidades, não só em ordem à distribuição da Sagrada Comunhão nas Assembleias Litúrgicas, como na assistência aos doentes, não é? No levar da Sagrada Comunhão aos que estão doentes e impedidos de participar. Enfim, tudo isto necessita de uma formação permanente, não é? Com certeza. E falando assim, vamos agora dizer assim que vamos fazer uma breve formação aqui com algumas perguntas. Mas ainda práticas. Antes disso, se me permite, é Sim. bom sempre frisar que a melhor formação litúrgica é a participação viva na própria celebração. Claro que o que está antes, em ordem a isso, essa preparação de que estamos a falar, é importante e muitas vezes fundamental, mas não podemos ir para a celebração com uma preocupação tão grande de que tudo saia milimetricamente bem, que acabamos por estar lá, cumprir as rúbricas todas, mas não viver nada do que lá estamos a celebrar. Isso seria uma tragédia e então a celebração torna-se fastidiosa, cansativa e não nos transforma a vida, não é? Não nos concentra esta sintonia de coração com o mistério que celebramos, com o mistério de Cristo, que passa a habitar-nos e a preencher-nos e que preenchendo-nos dá vida para a vida, não é? E, portanto, é preciso ter isto em conta. Com certeza, né? Para não ficarmos na lei, digamos assim. Tem que ser algo vivo, tem que a liturgia ser atualizada e nos aproximar cada vez mais de Cristo, do mistério ali celebrado. Mas, assim, para a gente também não ter a liturgia assim, né, como algo distante, esse conhecimento, algumas questões práticas que, às vezes, assim, muitos não desconhecem, né? Por exemplo, além da celebração litúrgica, a liturgia tem um calendário próprio, certo? Então, o que significam os anos A, B e C da liturgia? Bom, porque estamos no tempo do Advento, começamos agora um novo ano litúrgico. Esse que é o nosso ano novo na igreja. Neste ano novo, em que começamos o ciclo, o chamado ano B. Terminamos o ano A e começamos com o primeiro domingo do Advento, o ano B. Mas tudo isto faz parte do ano litúrgico. E o ano litúrgico é o ano que começa com as primeiras vésperas do primeiro domingo do Advento e que vai até ao momento antes das primeiras vésperas do outro domingo do Advento. Portanto, todo isto. E ao longo deste ano, do ano litúrgico, nós celebramos a totalidade do mistério de Cristo, que tem como coração, o ponto fulcral, a celebração da Páscoa, do tríduo sagrado, da paixão, morte e ressurreição do Senhor, que celebramos na Semana Santa, nos 3 dias da Páscoa. Mas depois que tem uma réplica, digamos assim, em cada semana, em cada domingo, Páscoa semanal, onde toda a comunidade se reúne para celebrar o dia do Senhor. Mas depois tem também esta celebração do mistério de Cristo, uma expressão na celebração das solenidades do Senhor e nas festas do Senhor, mas também e de Nossa Senhora e nas memórias dos santos e na celebração dos fiéis defuntos,
que ocorre a 2 de novembro. Em tudo isto, e depois, em cada dia, ao celebrarmos a Eucaristia, a Igreja celebra sempre o mesmo e único mistério da Páscoa do Senhor, que é a fonte e o cume de toda a sua vida. Os 3 anos estão ordenados por anos A, B e C, são 3 ciclos, durante os quais vamos sendo conduzidos pela Palavra de Deus, sempre acompanhados pelos evangelhos ditos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, em cada um dos anos. Não é que não apareçam às vezes outros evangelhos, mas incidem sobretudo, somos acompanhados sobretudo em cada ano por um evangelista diferente na celebração dos domingos. Este é o ciclo, digamos assim, dominical. Depois, para o ciclo ferial, diríamos, temos os anos ímpares e os anos pares, em que o evangelho permanece o mesmo, a primeira leitura muda nos anos ímpares e nos anos pares. E ao longo destes 3 anos, com estas, digamos assim, nuances todas, acabamos por ter a Sagrada Escritura praticamente toda lida na celebração da fé. Isto é, se formos à missa todos os dias durante 3 anos, acabamos por escutar toda a Palavra de Deus com poucas exceções e, portanto, é um dos argumentos que a gente deve ter e uma consciência que devemos ter, porque, de facto, para nós cristãos e católicos, a própria Bíblia tem um lugar proeminente na celebração da fé e é escutada no lugar próprio, que é a Assembleia. Claro que isto não nos dispensa de escutar a Palavra de Deus e da leitura pessoal e meditada da Palavra de Deus, da Lectio Divina, etc. Mas é aqui, na Assembleia Litúrgica, que Deus fala ao seu povo. Padre, eu falo dos evangelhos sinóticos, anos A, B e C. E onde fica João, coitado, discípulo amado? O João depois aparece-nos ao longo do tempo pascal, com frequência, em muitas festas, etc. Olha, desde logo, daqui a umas semanas, estamos a celebrar o Natal. Sim. E o que é que vamos ler no dia de Natal? O prólogo de São João. No princípio era o Verbo. É um evangelho, digamos assim, mais teológico, se é que se pode dizer, sem ofender os outros, mas o São João está muito presente, sobretudo no tempo pascal e nas festas. E também o senhor falou da Sagrada Escritura, que, né, percorremos também as leituras da Bíblia. Então, também o senhor poderia explicar, né, desses 2 pilares, digamos assim, da celebração eucarística, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Sim, falamos muitas vezes de 2 mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Em boa verdade, são uma só. São uma só, com expressões até plásticas na aula litúrgica diferentes. Não é? Temos o ambão, onde subimos para proclamar a palavra, e temos o altar para a celebração da Eucaristia, mas o mistério que celebramos é o mesmo e o único, digamos assim, que nós chamamos a mesa do Senhor, que é posta, digamos assim, em 2 momentos, um bocadinho como este nosso programa hoje, não é? Tivemos na outra mesa, agora viemos para esta, mas estamos na mesma e única realidade, não é? Olha. Porque a palavra que se proclama faz-se carne e alimento no altar da Eucaristia, mas são o mesmo e único alimento. Cristo, palavra viva do Pai, corpo entregue e sangue derramado por nós, e que nos manda fazer isto em sua memória, e é desta sua memória, Eucaristia, que Ele nos alimenta e que nos dá a sua vida. Agora, mais um significado de palavra. O que significa a palavra missa? A palavra missa, olha, no texto latino, a missa, a Eucaristia, termina com a palavra do diácono, ite missa est, não é? Ide, a missa acabou. Missa vem de enviar, enviado, missus, e portanto tomou-se essa palavra para designar aquilo que é a celebração, o termo, digamos assim, próprio, digamos assim, e mais esclarecedor para a missa é a Eucaristia, é a ação de graças, é a ceia do Senhor. Não é? E a partir da palavra missa temos o missal romano, então é o livro que norteia todo o rito para que, né, todos também se mantenha a unidade da liturgia a partir
do missal romano, certo? Sim, já falámos disso há pouco. Falámos do missal que foi emanado de Trento, depois um missal reformado pelo Concílio Vaticano II e que serve de regra da oração da Igreja de rito latino em todas as celebrações da liturgia. Em boa verdade, o missal é uma biblioteca, digamos assim, de textos ditos eucológicos, isto é, da oração, para a oração da Igreja, que desde as orações, a coleta, a oração inicial que recolhe, a oração do povo de Deus e o que presida em nome de todos, profere depois aquela oração que no fundo dá o tom a toda a celebração, aquela oração inicial, depois dos ritos iniciais da Eucaristia, que são iguais praticamente em todas as celebrações. Há uma coleta, digamos assim, para cada semana, e em alguns tempos, como a Quaresma, para cada dia, para a festa dos santos, etc., para as solenidades, é sempre diferente. A oração sobre as oblatas, que é a oração depois da apresentação dos dons, e a oração depois da comunhão, que no fundo faz uma síntese em ordem à vivência daquilo que celebramos. Depois tem a grande oração eucarística, não é? Que neste missal foi bastante enriquecida, com os vários prefácios que proclamam o mistério de Cristo que se celebra naquele dia, ou digamos assim, que se pode escolher no tempo comum o mais adequado, digamos assim, das propostas que o missal apresenta para a liturgia daquele dia. Nas festas e em alguns dias tem prefácios próprios, como nas memórias dos santos, etc., para cada santo, não é? Depois tem estas orações eucarísticas que no fundo são o coração da celebração, que é a grande oração que se eleva por Cristo ao Pai no Espírito Santo e que termina com grande doxologia. Tudo o que fazemos ali é por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, a quem se dá a glória por todos os séculos dos séculos, depois da consagração, depois da ação de graças de Cristo ao Pai na sua Igreja, não é? É um momento fundamental da celebração e eu costumo, às vezes, quando dou formação litúrgica, e às vezes chamo a atenção das pessoas que o momento da oração eucarística é um grande momento e fundamental momento de sintonia orante, no silêncio do coração, mas na sintonia perfeita com o que estamos a ouvir e ao que nos unimos, não é? Portanto, aquele é o grande momento da oração da Igreja em cada celebração. E sobre isso também do nosso momento ali de oração, de intimidade, é bom recordar também aos fiéis os gestos adequados na Santa Missa, né? Tem os gestos próprios do presidente, dos leitores, dos acólitos, mas também o povo de Deus também precisa aprender um bocadinho disso, até a hora de... Até o senhor poderia explicar para nós como se deve receber a comunhão. Há pouco falava de um certo individualismo que nos entrou para dentro da celebração da liturgia. E isso foi promovido, de certo modo, direto ou indiretamente, por algumas indicações que vieram de um certo magistério, enfim, e descurou-se um princípio fundamental que já vem do livro dos Atos dos Apóstolos, que é a unanimidade. Diz que a comunidade cristã tinha um só coração e uma só alma. Esta unanimidade é algo de fundamental em toda a celebração litúrgica, que se manifesta em todos os gestos e atitudes que a comunidade cristã é chamada a ter durante a celebração. Quando é para estar de pé, é para estar todos de pé. Quando é para estar sentado, é para estarem todos sentados. Quando é para estar de joelhos, é para estarem todos de joelhos. E o próprio missal, e é fundamental, há bocadinho estávamos a falar de elementos para a formação litúrgica, um dos elementos fundamentais é a introdução geral do missal romano. Aí temos as indicações todas do que precisamos de perceber e de fazer em ordem a uma celebração correta, bem feita, bem celebrada, diríamos. E também os preliminares dos livros litúrgicos. É fundamental que os leitores passem algum tempo a ler, por exemplo, os preliminares do lecionário, sobretudo os do ano A,
que tem lá todos os, digamos assim, toda a informação importante acerca do próprio uso do lecionário e daquilo, da inteligência espiritual dos livros. Isso o mesmo se diga dos rituais, dos sacramentos, que é tão importante às vezes para a inteligência do próprio sacramento, se poder ler e meditar o que lá está escrito. Portanto, os livros não apresentam apenas os ritos em si, trazem sempre uma introdução que é fundamental. Ora, isto, por causa dos gestos na liturgia, é um facto que a unanimidade dos gestos expressa a unidade da comunidade reunida, não é? E, portanto, às vezes uns estão de joelhos a oração eucarística toda, outros estão de joelhos do princípio ao fim da missa. Não sei, podes-lhe acentuar a devoção e pode ser muito interessante, mas perde-se uma dimensão fundamental, que é da unanimidade, da comunhão expressa nos ritos. Eu, às vezes, penso, se um pagão, se uma pessoa não cristã entrar numa assembleia onde vê que cada um está de um jeito, outro está do outro, pergunta, mas o que é isto? Não é? Eu lembro que alguém um dia me perguntava, por causa do protocolo, foi um lugar onde eu estava e estavam vários padres a concelebrar. A pessoa era chefe de protocolo aí de uma instituição e no fim da missa perguntava-me: o senhor padre deve ter tido muito trabalho a ensinar estes padres todos a levantarem-se ao mesmo tempo, a sentarem-se ao mesmo tempo, a dizer as mesmas palavras ao mesmo tempo, o leitor a ir e a fazer aquela inclinação ao presidente e ao altar ao mesmo tempo, e cantar tudo. Isto deve-lhe ter dado um trabalho. Eu disse, não. É que, sabe, nós somos iniciados nisto. E, portanto, entramos nisto como um gesto de comunhão que manifesta aquilo que estamos aqui a fazer. Ora, as pessoas que participam na liturgia deviam ter isto em conta, de que as suas atitudes expressem a comunhão com os irmãos com quem estão a celebrar e não apenas expressem uma devoção pessoal. Os gestos também comunicam, a nossa linguagem corporal e, portanto, comunica. Temos todo o tempo para rezar de joelhos, temos todo o tempo para fazer todas as nossas devoções, mas quando estamos a celebrar em comunidade, que sacrifiquemos às vezes as nossas vontades imediatas àquilo que é a expressão da nossa comunhão com Jesus, que ali está, e com os irmãos ali presentes. E uma dúvida, padre, o momento de ajoelhar-se que muitas vezes no início da liturgia eucarística também nós já vemos pessoas se ajoelhando, mas o momento correto é quando há a invocação do Espírito Santo, que o sacerdote impõe as mãos ali sobre as espécies do pão e do vinho? Desde muito cedo, o que estava estabelecido para as pessoas estarem de joelhos é a partir das palavras da narração da ceia. Eu às vezes tenho de parar, sobretudo em igrejas mais pequenas e com o soalho que faz barulho, porque depois do santo começamos a ouvir um grupo ajoelhar. Depois, quando chega às palavras da ceia, outro grupo a ajoelhar. E às tantas é uma desordem completa. Normalmente as pessoas ajoelham-se às palavras da ceia. Na segunda oração eucarística, que é às vezes a mais usada, é na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte. E as pessoas ajoelham-se e estão de joelhos até ao mistério da fé. Levantam-se para cantar a aclamação do mistério da fé. Claro que houve outros documentos que disseram que poderiam estar de joelhos durante toda a oração eucarística, mas de facto eu, naquilo que é a minha inteligência da liturgia, eu penso que a unidade vale a pena acentuar em tudo isto como expressão e anúncio também do que estamos a viver e a celebrar. Sim, não vamos conseguir perguntar tudo mais até porque previsto. Eu às vezes gosto de falar nisto, até porque na antiguidade, ao domingo, não se rezava de joelhos. Porque o domingo é o dia do Senhor ressuscitado e o cristão que celebra o dia do Senhor ressuscitado está na posição do ressuscitado. Dá graças de pé para, com Cristo, continuar nos caminhos de Emaús da vida, a torná-lo e a vivê-lo, a torná-lo presente em todos os lugares. Sim, e agora rapidamente, padre, para finalizarmos. Então, a Igreja permite duas formas de comungarmos, de joelho
ou de joelho ou em pé, e também recebendo na boca diretamente a Eucaristia ou nas mãos. Então, é algo que assim eu prezo muito e que também às vezes me dá um nervoso. É quando pensam assim, Eucaristia, e tem um modo correto da gente posicionar as mãos, Sim, não é mesmo? sejamos concretos. Aquilo que são as orientações da Conferência Episcopal Portuguesa para o momento da comunhão é que os fiéis podem comungar na mão ou na boca. Quer comunguem na mão, quer comunguem na boca, devem fazê-lo com dignidade. Claro que houve muita confusão em torno da comunhão por causa do tempo do Covid, em que houve muita desorientação de muita gente. Nós, nestas coisas, somos católicos e, portanto, obedecemos aos nossos pastores e seguimos as suas indicações. Aí está, foi um tempo em que se manifestou muita rebeldia católica nesta matéria por causa destas orientações, mas eu sou católico, e sou padre da Igreja Católica. Se o meu bispo me disser fazes assim, eu faço assim. E foi isso que sempre fiz. E, aliás, no Santuário de Fátima foi isso que fizemos. Sim. Agora, a comunhão pode-se receber na boca, abrindo a boca, efetivamente, ou na mão. Acontece muitas vezes que as pessoas abrem a boca e põem a mão. E quem está a dar a comunhão não sabe o que é que há de fazer, não é? E tem um modo correto. Outras vezes, para comungar na mão, habitualmente põe-se a mão esquerda por cima e a mão direita por baixo. Dizia-se que a mão direita faz trono para receber o Senhor. E põe-se a mão assim, não assim, nem assim. Porque às vezes queremos dar a comunhão na mão e vemos que Nosso Senhor cai da mão, porque a mão não está direita. Portanto, a mão fica assim. Com esta mão pegamos em Nosso Senhor e na frente do ministro. E à frente do ministro não precisamos de fazer salamaleques a Nosso Senhor. Porque às vezes vão comungar, querem-se ajoelhar, ajoelham-se mal, depois não se conseguem levantar. No outro dia eu estava a dar a comunhão a porque imagine, é muito interessante a ideia de comungar de joelhos. Ninguém está proibido de comungar de joelhos. Imagine que em assembleias com 8.000 pessoas toda a gente deseja comungar de joelhos. O que é que me diz a isso? Sim. Quer dizer, temos de ser razoáveis, não é? O que é importante é comungar com dignidade. Assim como o que é importante é estar de coração livre e liberto e purificado na graça de Deus para comungar. Amém. Porque muitas vezes o que é que acontece? Estamos muito preocupados com o modo como fazemos e esquecemos-nos de perguntar que coração temos, porque algumas reações no momento de comungar mostram que o coração não está muito bem. Certo. Portanto, se calhar deviam ter passado antes pela Capela da Reconciliação e feito uma boa comunhão para irem cheios de paz e comungarem da maneira mais digna possível. Certo. Porque às vezes ligamos muito aos aspectos formais e esquecemos-nos do resto. Agora, o que importa é comungar bem e perceber que a comunhão também é um ato de comunhão com Cristo e com os irmãos ali presentes. E, portanto, eu, a semana passada, estava a distribuir a comunhão numa das basílicas. A pessoa não tem capacidade para fazer o que lhe apetece, deve fazer o que pode, ajoelhou-se e quando se ajoelhou caiu para o chão. Tivemos ali um momento... Quer dizer, temos de perceber, às vezes não estamos impedidos de manifestar, às vezes, o desejo de comungar de joelhos. Agora, que haja condições, não é? Certo. Muito obrigada, Padre, pela sua participação. Tivemos agora uma breve formação litúrgica, então fica muitas outras questões se teriam a abordar, mas fica o estímulo para que as pessoas procurem conhecer mais da liturgia, incentivá-la na paróquia, uma formação litúrgica, espiritual, sobretudo. Também para os leitores, como o Padre sugeriu, de lerem anteriormente o lecionário, as indicações. Então, para que nós possamos cada vez mais, melhor celebrar o mistério de Cristo. Então, agradecemos o Padre e continue a acompanhar a nossa programação e até mais, até o próximo programa Manhã Viva.
Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.